voltar a falar do Coritiba. Coritiba que passou aí por um período de intertemporada, se preparando para retornar aos gramados agora na quarta-feira e joga contra o Sport Recife. O Sport do Wagner Love, o Sport que está na final da Copa do Nordeste, está na final do Campeonato Pernambucano, tem um dos melhores ataques, acho que é o melhor ataque do futebol brasileiro nesse ano de 2023. Vai ser osso duro, hein, Rogério Scarione? Exatamente, Linhares. Parada difícil pro Coritiba na Copa do Brasil, né? O Coritiba... Luciano Juba também que tá numa Exatamente, fase... Wagner Love, Luciano Juba, não vai ser adversário fácil pro Coxa aí nessa terceira fase da competição. E o técnico Antônio Oliveira hoje deu uma entrevista, né? Deu uma entrevista coletiva, o Felipe Dal, que acompanhou, esteve presente lá e tem aí um pedaço da coletiva do Antônio Oliveira pra gente escutar aqui na Jovem Pan. Não vou conseguir porque nenhum deles tem as características que eu realmente queria, portanto toda a gente até sabe, e eu enquanto treinador, e se forem observar as equipas que eu já tive o prazer de trabalhar, todas elas tive que me adaptar muitas das vezes às características dos jogadores e criar formas de jogar completamente distintas para, acima de tudo, rentabilizar e potenciar os jogadores, colocá-los em situações confortáveis que me permitissem retirar rendimento desportivo. E foi nessa perspectiva que o fiz, que o faço e vou continuar a fazer. Nunca vou ter a equipa ideal, portanto, só se um dia for treinar o Real Madrid, que aí já me permite ter recursos financeiros e pedir o jogador que eu quero para as funções que eu quero. Até lá, dá-me um prazer enorme poder treinar este tipo de equipas, potenciá-las, vê-las crescer e principalmente ver os meus jogadores felizes a fazer o que gostam e depois a tentar, porque isso ninguém nos vai retirar, a vontade de dar tudo para alcançar os resultados esportivos, porque nós vivemos disso. E o Felipe Dal que perguntava exatamente sobre essa nova formação do time do Coritiba, né? Que deve contar com um time bastante diferente daquela equipe que iniciou o Campeonato Paranaense. Por exemplo, ele conta agora com o retorno do Júnior Urso, que machucou na primeira partida da temporada, e também com o Andrei, que deve voltar a ser titular quase 11 meses após a sua lesão, isso no final de maio, ainda no primeiro turno do Brasileirão de 2022. Então esses jogadores provavelmente serão titulares diante do Sport. Uma coisa até que é um pouco engraçada para essa partida, né? Um pouco diferente, é que o meio-campo que o Coritiba deve entrar no jogo contra o Sport nunca atuou junto, né? O Antônio Oliveira deve optar ali por Andrei, Bruno Gomes e Júnior Urso, mas esses jogadores nunca conseguiram estar em campo ao mesmo tempo, nem mesmo na partida contra o Londrina, né, no jogo treino realizado na última semana, em que o Bruno Gomes ficou de fora porque no treino anterior acabou sentindo um desconforto no pé e acabou sendo poupado para aquela atividade. Essa é a tendência, né, de escalação do time titular. Eu acho que o Bruno Gomes até disputa com o Lisiero uma condição de titular, né, Jana? Porque o Lisiero também treinou bem, né, Rogério, nessas duas partidas que realizou em São Paulo, jogos treinos, e também contra o Londrina. O Lisiero tá querendo um espaço no time, me parece. O Lisiero acabou ganhando moral com o treinador, né? Fez gol e tal, exatamente, né? Contra o São Paulo, na primeira partida lá da preparação em que o Coritiba fez em São Paulo, acabou sendo um dos destaques daquele jogo treino, marcando gol, e contra o Corinthians também teve um bom aproveitamento. Só que o Júnior Urso também voltou muito bem. Então fica essa dor de cabeça ali pro Antônio Oliveira resolver, mas a tendência é que o time deva ser escalado com Andrei, Bruno Gomes e Júnior Urso. Essa é a informação que a gente tem. Apesar de eles não terem atuado juntos ainda, durante os treinos parece que foi o time que melhor vem se encaixando, né, dentro daquela ideia de jogo do treinador. Jesus Trindade perde espaço naturalmente, porque ele tem uma situação indefinida aí, né, para os próximos dias até o mês de junho, né? Exatamente. Julho, né? O Jesus Trindade, ele tem essa questão do contrato, né? O Coritiba, para continuar contando com o futebol do Trindade, precisa adquirir o jogador junto ao Pachuca. E parece que ele não vem se encaixando nesse esquema do Antônio Oliveira. Parece que o estilo de jogo dele não combina muito com aquela proposta
do Antônio Oliveira, né? Os 3 médios e tal. Exatamente, ele é um jogador com pouca intensidade, apesar de muita qualidade técnica, e foi um jogador que até rapidamente entrou ali no gosto da torcida do Coritiba, foi muito bem, e foi peça importante na campanha do Brasileirão ano passado, mas com o técnico Antônio Oliveira parece que ele vem perdendo espaço, e acho que essa semana de treinos em Atibaia e com os 2 jogos ali em São Paulo, contra o próprio São Paulo e contra o Corinthians, acabou ficando claro que o Jesus Trindade vem perdendo espaço nessa equipe. A gente falou na semana passada, até, Liares e Jana, da expectativa da torcida Coxa Branca de ver finalmente Andrei e Júnior Urso jogarem juntos. Porque acho que são os 2 grandes jogadores do Coritiba ali naquele setor, né? O Coritiba não podia contar com eles, não estavam 100%, o Andrei até estava voltando, mas ainda não estava nas melhores condições, e ele deixou o Coritiba ano passado, né? Não deixou o Coritiba, mas acabou sofrendo uma lesão no melhor momento dele. Então a expectativa é altíssima, né? O Andrei é um jogador que tem um chute muito forte, tem boa técnica e pode ajudar o Coritiba. E eu acho que até o que a gente acompanhou aí nos jogos treinos trouxeram uma certa esperança e ansiedade para o torcedor voltar a ver esse time em campo. E o Júnior Urso, né, um volante moderno, tem força de marcação, chega bem ao ataque, que eu acho que combina bem com esse estilo do Antônio Oliveira. Eu acho que agora o momento é de paciência. O Coritiba vai começar abril, né, vai voltar a campo com 2 baitas desafios, né, que é na Copa do Brasil. Vai pegar o Sport, um time que vive um excelente momento, uma temporada excepcional, candidatíssimo ao acesso. Depois vai pegar o Flamengo, que não vem num momento muito bom, mas é um time que tem qualidade, talentos individuais. Então, de qualquer forma, é um jogo importantíssimo também para o Coritiba conseguir testar ali o que foi feito, né? Porque apesar de ter feito esses jogos treinos, eu acho que no jogo, com a pressão da torcida, com outro ambiente, eu acho que ali vai ser o grande medidor, né? A grande temperatura que a gente vai sentir, como é que o Coritiba responde em campo. Porque o Coritiba começou bem a temporada, né? Começou ali até o Atletiba era um time, né? Depois, que vinha evoluindo, vinha dando uma resposta. Escassearam os gols, né? Foi o grande problema, né? Batata desandou. E depois o Coritiba gol, acabou né? tendo essa dificuldade, principalmente na criação de jogadas, na armação de jogadas. É um time que ainda mostrava uma segurança na defesa bem melhor do que o ano passado, né? Que o Coritiba sofreu pra caramba, tomando muitos gols, mas ainda essa questão de fazer um time que renda ofensivamente, que é a proposta do Antônio Oliveira, né? Ele gosta de um time pra frente, um time que é mais agressivo, e isso o Coritiba perdeu nas últimas rodadas em que participou do Campeonato Paranaense. Então a expectativa é essa, né? Para que o Coritiba seja um time mais competitivo, mais encantador em campo, e ter feito jogos treinos com times de primeira divisão, eu acho que foi uma boa sacada para aproveitar esses 30 dias de forma proveitosa. Pergunta da Bert Coxa. Jamerson estreia quarta-feira? Então, Tete, o Jamerson, a expectativa da diretoria é que ele pelo menos esteja à disposição do técnico Antônio Oliveira. E aí vai do treinador, né? Se realmente o Portuga decidir que o Jamerson tem condições de iniciar a partida, ele vai pro jogo. Mas a ideia é que ele esteja no mínimo no banco de reservas. E Jana, só falando um pouquinho a respeito do Andrei, eu acho que o torcedor alviverde ele pode esperar um posicionamento um pouco diferente daquilo que foi visto na última temporada. O Andrei é um jogador com bastante liberdade, sendo ali aquele segundo volante, até para alguns treinadores gostavam de chamar ele de meia de transição, né? Porque é aquele jogador que participa tanto do momento defensivo como do momento ofensivo. Eu acho que o Andrei vai ser aquele primeiro volante. Claro, num esquema com 3 médios, o primeiro volante não é aquele marcador, por exemplo, como são as características do William Farias. Mas ele vai ser aquele jogador ele tá mais pra um Trindade, assim, né? De carregar a bola aquele construir, jogador né? que faz aquela saída sustentada ao lado dos zagueiros com 3 jogadores, e aí os laterais acabam espetando um pouco mais. Eu acho que o posicionamento do Andrei deve ser mais ou menos por aí. Ele deve ser o primeiro homem da marcação. Mas como o Andrei gosta de ter essa liberdade, como o Andrei é aquele jogador que a gente costuma dizer que pisa na área, aí eu acho que o Bruno Gomes pode levar um pouco de vantagem em relação ao Lisieiro, porque o Bruno Gomes ele tem mais essa característica de marcação, né? Ele é um jogador de mais pegada. Então acredito que nessa ideia do Antônio Oliveira,
o Bruno Gomes deva ser utilizado exatamente por conta disso. Por conta disso, para deixar também o Andrei um pouco mais livre em alguns momentos, né? Para sair pro jogo, para atacar, para buscar as oportunidades. Eu acho que a ideia de colocar o Jamerson, não seja agora, mas depois, né? Ele acabou de chegar. Mas eu acho que também o Coritiba ganha ofensivamente, porque ele é um jogador que tem uma Eu força acho que física e corre Jamerson com muito, Bruno né? Gomes pelo lado esquerdo e o Aleph Manga vai dar um negócio bom ali. Calor para o adversário ali nas uma partidas. consistência Porque diferente. são o Bruno Gomes joga muito pelo lado esquerdo, né? Acho que o Urso vai ficar mais pelo lado direito. Foi assim que ele estava jogando quando se machucou, né? O Andrei mais de trás para trazer a bola e o Bruno Gomes para fazer a triangulação ali com a ultrapassagem do Jamerson, com a infiltração do Aleph Manga. Acho que é aí que o Antônio Oliveira vai trabalhar uma jogada com esses três caras aí, né? E eu acho que isso vai dar bom resultado. O Linhares Júnior perguntou do Luan Dias no primeiro bloco, inclusive aqui na nossa live, Chefe Zala tá perguntando, e aí, Luan Dias vem ou não vem? Então, essa situação do Luan Dias é um pouco complicada. O Coritiba realmente tem interesse no jogador e o interesse já vem desde a fase classificatória do Campeonato Paulista. Mas o que não era imaginado por nenhuma das partes era o sucesso da equipe do Água Santa, que chegou até a final. Valorizou todo mundo. Exatamente. E aí a pedida pelo jogador acabou aumentando, né? O jogador foi valorizando. A informação que eu tenho, Linhares, é que a pedida do Água Santa hoje pelo jogador é de 3,8 milhões por 50% dos direitos. Então ficou muito, né? Ficou um Tá pouco longe, salgado, tá né? longe. Já é um Tá jogador mais pro bolso do Santos do que do Coritiba. já é um jogador de 25 anos, já teve ali já teve 2 temporadas no Goiás, disputou a última Série A sem muito brilho, então é um investimento considerado alto pelo jogador. Arriscado, eu acho. O Coxa já avisou que nesses valores está fora do negócio.